Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 44 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver laudo obrigatório, a importância da vistoria de transferência. Além da transferência de proprietário, tem a transferência de município, você pode ser o mesmo dono, só vai transferir de município. É feito para a segunda via de placa, que pouca gente sabe disso. Pelo continente, a viagem de um casal para o Alasca a bordo de um Ford 1929. Muitos carros com muito mais condições talvez não conseguissem êxito nessa viagem. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Mais retrospectiva do Mundial de Fórmula 1 2024. Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Azerbaijão e Singapura, as corridas que você vai ver no Momento Velocidade do Auto GP. Quando pensamos em trocar de carro, é normal ter certas preocupações. Modelo, preço, financiamento, seguro. O negócio exige planejamento, não é mesmo? Na hora de comprar um carro usado, é preciso pensar também na vistoria de transferência. O Auto GP foi a Supervisão Vistorias em São Vicente, que acaba de ser ampliada e reformada para mostrar como é feito esse serviço. Normalmente, o comprador é o responsável pelo laudo de transferência, exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O laudo de transferência passa a ser responsabilidade de quem está comprando, né? A obrigação de transferir o veículo para o seu nome é sua, então o laudo de transferência é a obrigação sua de arcar com os custos do laudo. Nesse tipo de vistoria são verificados vários itens. Tem a verificação das numerações obrigatórias, né? Número do chassi, número do motor, número da gravação dos vidros, as etiquetas. Vai fazer a análise dos pneus, se estão em boas condições. O step também entra como peça de verificação. E se o carro tem macaco, chave de roda e triângulo, que são os itens obrigatórios. O laudo de transferência substitui o decalque no papel. Evita possíveis fraudes e garante a transparência na hora da troca do veículo. Segundo a supervisão, quase um terço dos modelos vistoriados apresenta algum tipo de restrição, que pode depreciar o preço ou causar problemas na hora da regularização. A maioria deles é a numeração do chassi, né? Numeração do chassi danificada, que é a obrigação da remarcação. Mas tem iluminação queimada, tem sulfilme de para-brisa, pneu careca também tem bastante, entendeu? Nesses itens gera uma reprova no laudo, obrigando a regularização. A vistoria de transferência também tem outras finalidades. Esse vamos dizer que é um apelido que foi dado para a vistoria de identificação veicular, correto? A finalidade dela, além da transferência de proprietário, tem a transferência de município, você pode ser o mesmo dono, só vai transferir de município. É feito para a segunda via de placa, que pouca gente sabe disso. Para a segunda via do recibo de compra e venda, os veículos com a documentação mais antiga. É feito para regularização de troca de motor,
remarcação de chassi, você tem que fazer o laudo de transferência. Recentemente, a Supervisão Vistorias completou 19 anos. Em todo o país, a rede conta com mais de 200 franqueados. 4 unidades ficam aqui na região. Por mês, a Supervisão emite mais de 90 mil laudos no Brasil. Supervisão é uma franquia muito grande, né? Do segmento, é a principal do segmento de vistoria, né? E as principais hoje são a vistoria, o laudo de transferência, a vistoria cautelar, a certicar e constatação, que hoje está em alta, em crescente, exatamente pela averiguação que tem nas vistorias. Mas tem a desmobilização de frota, tem a vistoria de infração de trânsito, que também é feito, tem a da autoavaliar, que é feito também. Uma empresa que tem informações, né, tem tecnologia, tem ferramental para fazer um laudo seguro, para você ficar sossegado em comprar ou vender um carro. O Audi Q8 passou pela primeira reestilização no país. O SUV de alto luxo ganhou equipamentos inéditos e mudanças visuais. Ficou mais esportivo, tecnológico e sofisticado. O modelo deve chegar às concessionárias Audi no Brasil na segunda quinzena de outubro. A motorização não mudou. O V6 Turbo TFSI conta com um motor híbrido leve de 48 volts e entrega 340 cavalos e 50 kg de torque. O novo Zeekr X, apresentado em fevereiro do ano passado, deve ser lançado em outubro. O SUV Premium da marca chinesa Geely terá autonomia de até 332 km, de acordo com homologação do Inmetro. Há duas opções de motorização, uma de tração traseira com 272 cavalos e outra de tração integral com 428 cavalos de potência. As duas vêm com pacote de baterias de 66 kWh. A Porsche iniciou a pré-venda no Brasil dos modelos 911 Carrera e 911 Carrera Cabriolet 2025. As primeiras unidades devem ser entregues no primeiro trimestre do ano que vem. Os esportivos da marca alemã contam com uma versão atualizada do motor 3.0 biturbo, com turbocompressores da versão GTS e o intercooler dos modelos turbo. São 394 cavalos de potência, com torque máximo de 45,8 kg. O visual também foi atualizado com novas linhas mais aerodinâmicas. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Aro 13 a partir de R$ 229,00 à vista ou 12 vezes de R$ 20,90. A Blanco Pneus tem duas lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Daqui a pouco, mais um capítulo da retrospectiva do Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. O Auto GP volta depois de uma rápida parada. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Terceira parte da retrospectiva Fórmula 1 aqui no Momento Velocidade. Etapas de 13 a 18 do Mundial 2024. Começando com a Hungria, no dia 21 de julho, uma corrida
que costuma ser chata, porque o circuito é muito travado, não foi das melhores, não chegou a tanto ser tão chata quanto em outros anos. Mas foi uma corrida interessante porque mostrou que a McLaren começava de vez a tentar se distanciar da Red Bull, principalmente no Mundial de Construtores. O de pilotos ainda faltava muito. No caso aí na largada o Norris acabou brigando, marcando o Verstappen, e o Verstappen espalhou na primeira curva e quem ganhou a primeira curva foi o Oscar Piastri. Até por sinal se discutiu muito essa saída do Verstappen porque ele saiu à frente do Norris e teve que devolver a posição. Foi um acidente de largada, um momento de largada onde o Verstappen foi novamente penalizado. É discutível, inclusive na época da corrida em julho, muito se discutiu que o Norris espalhou muito, não deixou aquele espaço entre a linha branca para colocar um carro entre ele e a linha branca. Verstappen espalhou, saiu à frente. Bom, devolveu a posição. Daí para frente, o Verstappen conseguiu foi brigar com o Hamilton pelo terceiro lugar, no que ele não teve sucesso ao final da corrida. Uma corrida de decisão nos boxes, né? Muita gente tentando fazer o undercut, quer dizer, parar para voltar à frente quando o outro pare, né? O outro que está à frente, ganhar posições nos boxes. E o Verstappen reclamou a corrida inteira. Foi a corrida em que o Verstappen mais reclamou desde o início do ano, porque é realmente muito difícil a situação da Red Bull nessa prova. E depois o Verstappen deu um toque com o Hamilton e não teve culpa, porque ele estava com os freios ruins, nunca ia fazer uma manobra daquela onde ele errou feio. Por isso que eu digo que ele não teve culpa. Foi um erro. E acabou dando uma pequena decolada, mas o carro ainda ficou razoável. E o Hamilton também seguiu para o terceiro lugar. Bom, primeiro Piastri e Norris em segundo, dobradinha da McLaren, e o Hamilton em terceiro. Uma corrida dificílima para a Red Bull já aí na Hungria. Na Bélgica, em 28 de julho, tivemos uma Ferrari que parecia bem, né? O Leclerc fez aí, largou da pole e tal, mas o Verstappen também perdeu a pole, porque ele substituiu componentes no motor e acabou perdendo 10 posições. Então, da pole, ele foi para 11º. E o Leclerc, brigando com o Hamilton no começo, o Russell vinha em 7º no começo da corrida. Quer dizer, ele estava fazendo uma corrida de espera e acabou ganhando, diante de tudo que aconteceu. A McLaren, ela perdeu muito terreno nessa corrida. Apesar do Piastri ter ficado em segundo, o Norris teve problemas, mas o Russell foi desclassificado, porque o carro tem que pesar 798 quilos a qualquer tempo da corrida e dos treinos. Peso mínimo, né? Então, ao drenar o combustível do carro para análise, como é feito normalmente, tem que sobrar pelo menos 1 litro. O Russell tinha 2,8 litros. Quando drenaram o combustível, o carro estava 1,5 kg abaixo do peso. Ele tinha que pesar pelo menos 798 e pesou 796,5. Bye-bye para a vitória do Russell. A Mercedes nem entrou com recurso, porque peso na Fórmula 1 é um negócio muito sério e gera tempo, né? Gera vantagem. Foi erro. A Mercedes declarou erro, não entrou com recurso. Falou, nós erramos no abastecimento. Ponto final. Fomos para a Holanda, 25 de agosto. Tivemos aí o break da Fórmula 1 e o Norris dominou na terra de Verstappen, ultrapassando o Verstappen, inclusive na reta dos boxes, fazendo o que quis lá em Zandvoort, Países Baixos, Holanda, uma corrida que foi toda ela do Lando Norris. Chegou com 22 segundos à frente do dono da casa. Então, o Verstappen não deixa o Norris ultrapassar. O Norris ultrapassou o Verstappen várias vezes durante a temporada. Basta ter superioridade. Dividir o carro em condições iguais com o Verstappen é muito difícil, não é só para o Norris. Precisa ter alguma vantagem naquele momento, de pneus, etc. E acabou, o Verstappen conseguiu ficar em segundo, mas 22 segundos atrás, lá na Holanda, nessa 15ª etapa. E o Leclerc chegou em terceiro, sabe lá como, com essa Ferrari lá em Zandvoort, né? Então, o Verstappen ficou em segundo, perseguindo o Norris a corrida inteira na Holanda, e não deu para ele, o Norris abusou.
Na Itália, aí sim, consagração do Charles Leclerc. Foi a troca, inclusive, na Williams. O Logan Sargent foi mandado embora para a chegada do argentino, que fez sucesso, o Franco Colapinto, e a vitória foi do Leclerc, né? Desde 1934, com a Alfa Romeo, que uma equipe não ganhava Le Mans e Mônaco no mesmo ano. A Ferrari ganhou e depois ganhou Monza. Uma corrida que não se esperava que a Ferrari fosse ganhar. Nessa briga toda, a Ferrari se superou muito durante toda a corrida. O Leclerc fez um pit a menos e chegou no final, apertado pelo Piastri, conseguiu levar o carro com pneus duros até o fim. Foi muito difícil, né? As McLaren andaram na frente o tempo inteiro, mas ninguém esperava que a Ferrari ganhasse. O nível de pilotagem do Leclerc na 16ª etapa, GP da Itália, foi algo absurdo. E ele deixou os dois carros da McLaren para trás, com Piastri em segundo e Norris em terceiro. Parabéns ao Leclerc, chamado na Itália Il Predestinato, ou Predestinato. Não sei se vai ser campeão do mundo, mas essa vitória foi fantástica. No Azerbaijão, uma corrida difícil no circuito de rua, tivemos o Piastri vencendo com o Leclerc em segundo e em terceiro o Russell. E o ponto alto da prova foi a batida entre o Sainz e o Pérez, porque o Sainz passou o Pérez na hora que o Leclerc o ultrapassou nas voltas finais. O que aconteceu? Aconteceu que ele quis atacar o próprio companheiro Leclerc. E aí o Pérez se enfiou do lado do Sainz. E no meu entender, desde então, o Sainz foi culpado da batida, né? Piastri em primeiro, Leclerc em segundo, Russell em terceiro. O Norris em quarto com Verstappen em quinto. Verstappen conseguiu um quinto lugar. E 18ª corrida em Singapura. Lembrando, Holanda, e no dia 22 de setembro, domínio completo do Norris. Não tem nada para falar dessa corrida, a não ser isso. Ele colocou 21 segundos em cima do Verstappen. Olha, a Red Bull fez isso para poder tirar tempo desse carro num circuito ruim para ela, que é Singapura. Verstappen ainda foi segundo. Ainda dividiu as McLaren no pódio. Piastri foi o terceiro. Mas o Norris dominou, ele chegou a errar. De tão distraído, como ele disse que estava, tão à frente, quase que ele bateu no muro. Lembrando o Senna lá em 88 em Mônaco, com mais de 50 segundos sobre o Prost, que acabou abandonando. Quase que o Norris abandona. 22 segundos, o Norris venceu o GP de Singapura. As corridas de hoje na retrospectiva, e semana que vem eu volto com as 6 últimas provas do Mundial de Fórmula 1 na retrospectiva do Auto GP. Momento Velocidade, continue conosco. Tchau. Depois do intervalo, a viagem de um casal paulista até o Alasca a bordo de um Fordinho 29. O Auto GP volta já. O Ford modelo A Phaeton 1929 está impecável. Há cerca de 20 anos foi restaurado pelo André, o único responsável pela manutenção do veículo. O que mais sofre esses carros é o sistema de lubrificação, que é muito precário. Então você tem que lubrificar rolamento, ficar de olho em óleo de câmbio, de diferencial, óleo do motor. O óleo do motor foi um problema, eu levei 2 trocas, mas cada 5.000 eu tinha que fazer e não achava o mesmo óleo. Isso também abrevia um pouco a vida do motor, judia bastante. O carro antigo, comprado em 1987, faz parte da história da família. Ou melhor dizendo, é considerado parte dela. Esse mesmo carro me levou para a igreja quando a gente casou, em 91. Esse carro está com a gente há muitos anos. E esse carro levou minha filha quando casou, entendeu? Tem uma história na família. Ele faz parte já da família. E ele é um agregador, ele agrega as pessoas. Então, quando a gente passa, as pessoas têm muito carinho por nós e pelo carro. Então, foi muito bom, foi muito gostoso. A bordo deste Fordinho, que recentemente participou de um encontro aqui em Santos, o casal de São Paulo pôde realizar um sonho: cruzar o continente em direção ao Alasca, um dos 50 estados norte-americanos. Eles saíram de São Paulo e fizeram a primeira parada em Foz do Iguaçu, no Paraná.
De lá partiram para destinos internacionais: Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. De Cartagena, Colômbia, a Colón, no Panamá, a viagem foi marítima. Depois o casal atravessou de ponta a ponta os Estados Unidos. No caminho, várias paradas e experiências. Cada povo é diferente, né? O ser humano é um só, mas os costumes mudam bastante, né? O jeito de conversar, as ideias. Muita gente quer tirar uma foto do carro, mas a maior parte das pessoas quer tirar uma foto com você, sabe? Conhecer você, por que está fazendo isso, da onde você, sabe, criou coragem para enfrentar uma viagem dessas. O velho Fordinho é guerreiro. Deu pouco trabalho para o André. Muitos carros com muito mais condições talvez não conseguissem êxito nessa viagem. A simplicidade dele é que vale o 10. O simples funciona. O complicado não dá muito certo. Você pegar um carro moderno, se você perder uma chave ou acabou a bateria do controle remoto, você está na mão, certo? Nesse carro não. Conforto não é o forte deste veículo quase centenário, mas isso não foi problema. O carro não é confortável, mas a gente acostuma com o balanço do carro. Acho que a única coisa que faz falta é um ar-condicionado, né? Após percorrer quase 50 mil quilômetros, Maria Clara e André chegaram ao destino. O visual do Alasca é impressionante. Mantendo uma tradição iniciada em 1942, André colocou uma placa do Clube do Fordinho em Watson Lake, no Alasca. Foram 100 dias de viagem a bordo do Fordinho até o Alasca. A volta foi de avião. Maria Clara e André já fazem planos para colocar o Fordinho mais uma vez na estrada. Estou pensando no ano que vem fazer Amazônia. Seria legal, Essequibo, Guianas, essa seria é um projeto, começaram as discussões em casa. Esse carro o casal não troca por nada. Por nada, esse é por nada. Você tem que ficar eternamente na família. Espero, né? Porque depois que a gente for embora, não sei o que vai acontecer. E o AutoGP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 44 anos ao seu lado.